onde que começa essa convergência, né? Seria em Abraão, onde que se converge o judaísmo e, e, e o Mohamed, quando tem a revelação. É, qual que seria a raiz das religiões, onde elas se Hum. separam, né? Onde era uma coisa só e de repente elas se separam? Onde tem uma divisão? Foi alguma vez uma coisa só ou não? A religião de Deus é uma só. Sim, Ela mas. tem atualizações que nós chamamos de judaísmo, cristianismo e islamismo. A religião de Deus é uma só. Tá. São as normas, regras, leis que Deus determinou que cada criatura, cada ser humano deveria seguir para chegar à felicidade. E aqui divirjo com todo respeito, né, já que vocês estão divergindo já meia hora aqui, eu posso divergir também 5 minutos. Claro! Nós, Fique à vontade. na Vai realidade, ter muito tempo depois pra gente falar onde converge. Então vamos aproveitar agora e falar das divergências. nós acreditamos que Deus é próximo da pessoa, das criaturas, mas nós não concebemos, nós não conseguimos conceber a imagem de Deus. Porém, Ele está próximo de nós, tanto que no Alcorão Deus diz: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Se, falando com o profeta Muhammad, porque o Alcorão foi revelado a ele, assim como o Evangelho foi revelado a Jesus, que a paz de Deus esteja com eles todos, assim como a Torá foi revelada a Moisés, Deus ele está falando com o profeta Muhammad e dizendo: ó Muhammad, se os meus servos perguntarem sobre mim, diga que eu estou próximo, ouço a súplica de quem suplica. Então Deus está próximo de nós. Só que o fato de eu não imaginar como Deus é, eu não preciso, isso não me impede de acreditar em Deus. Eu acredito vendo as consequências da existência de Deus, que são as criaturas dele. É isso. E também divirjo quanto à questão de Moisés e dos profetas Abraão, os demais. Sim, eles são obedientes a Deus, eles foram enviados profetas e não pecadores, então eles não desobedeciam a Deus, mas eles cumpriam, inclusive Jesus, todos eles não desobedeciam a Deus, porque se eles foram escolhidos por Deus e desobedeciam a Deus, significa que Deus errou na escolha. E isso, Deus está isento dessa falha. Então, nós acreditamos que Deus é perfeito. Quando escolheu e treinou esses profetas, ele treinou e ele enviou pessoas que são infalíveis dentro da religião. Dentro da religião, eles são infalíveis. Eles não erram dentro da religião, dentro dos preceitos. Então, e eles sabem a condição deles, assim como nós sabemos a nossa condição perante Deus. Deus ordena a nós cumprirmos. O que é a felicidade? É seguir o caminho que Deus determinou para nós para chegarmos à felicidade. Deus é o centro. Para nós, Deus é o centro. E o ser humano, ele, para chegar a Deus, ele alcança a felicidade. Quando ele chega a Deus, quando ele chega ao centro, quando ele chega ao objetivo, que é a adoração a Deus. Então ele consegue alcançar a sua paz, a sua harmonia, a sua felicidade, quando ele alcança a Deus. Qual que é o caminho? É a obediência. O que é a adoração? É a obediência, é a disciplina. Então a oração não é a adoração a Deus. O jejum não é a adoração a Deus. A adoração a Deus é cumprir as ordens de Deus. Isso que significa adorar a Deus. Deus ordenou, eu cumpro. Deus proibiu, eu me isento, eu me afasto. E assim eu estaria adorando a Deus. Então, Moisés, quando voltou do Monte Sinai, nós temos isso, né? Todos os profetas, assim como o pastor disse já no começo, todos os profetas que são citados no Velho e Novo Testamento, eles são reconhecidos por nós, muçulmanos também. E todos eles vieram para nos guiar. E nenhum deles se rebelou contra Deus, e Deus não precisa dos profetas. Tanto que quando ele castigou Sodoma e Gomorra, ele puniu e pronto.
e ordenou para que Lot saísse, que era sobrinho de Abraão, saísse da cidade, porque ele iria punir aquelas duas cidades, aqueles dois povos, e quem olhasse para trás pereceria junto com os povos. A esposa de Lot olha para trás e ela perece junto. E Lot sai da cidade junto com alguns que o seguiram. Então, ninguém impede, e Deus não precisa do aval de ninguém para cumprir as suas ordens, cumprir a sua vontade. Porém, Deus é amor, Deus é paz, Deus... Então, tem todos esses sentimentos, tem todas essas qualidades que nós precisamos para vivenciar a felicidade de fato. E a harmonia que nós temos. Então, o respeito é um deles. Porque se não fosse o respeito, não estaríamos aqui divergindo e, ao mesmo tempo, nos respeitando. Né? Em muitas coisas. E convivendo em harmonia. E não há problema. E foi esse respeito que, durante 14 séculos, os muçulmanos, os judeus, os cristãos conviveram durante 14 séculos na Palestina, com seus templos sagrados todos preservados. E assim como o Rabino citou, na Andaluzia, durante 8 séculos, os judeus, inclusive, muitos judeus, eles andavam com certificado de muçulmano. Por quê? Porque na época da Inquisição, eles eram muitas autoridades ordenavam que os homens judeus perigosas, que eles baixassem as roupas íntimas para ver se eram circuncisados ou não. Nossa. Mas tem os judeus e os muçulmanos que têm essa prática. E eles eram mais perseguidos do que os muçulmanos. Então, os muçulmanos davam para os judeus atestado de muçulmano para que eles pudessem apresentar, de alforria, né? Para mostrar certificasse que eles eram muçulmanos, para que eles não fossem punidos, não fossem pegos como judeus. Essa tolerância, que nem o Rabino falou, né? Não gosto da palavra tolerância. Esse respeito mútuo. O mínimo é tolerância, né? Mas o respeito mútuo, vezes, sim. Porque a religião, se ela tem que ensinar algo, é ensinar o caminho para Deus. E o caminho para Deus é a harmonia, é o diálogo. Deus, no Alcorão Sagrado, ele diz: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Divulgue o caminho para Deus através da sabedoria. Wal maw'ida al hasana. E a melhor forma. Então é assim que a gente tem que divulgar a palavra de Deus, com sabedoria. O que é sabedoria? Falar o que o outro entende. Falar daquilo, da forma que a língua, a forma que ele entende. E wal maw'ida al hasana. E essa forma que é a cordialidade, né? O respeito. Eu estou aqui, eu estou mostrando o que é a minha religião. O outro não é obrigado, porque Deus no Alcorão Sagrado diz: La ikraha fi din, não há imposição quanto à religião. A religião é uma questão de convicção. Convicção tem a ver com conhecimento. Eu cheguei à convicção, concordo ou não concordo, cada um é livre, cada um tem o seu livre arbítrio para seguir ou não, escolher ou não. E o que nós fazemos aqui? Cada um apresenta essa discussão que vocês tiveram aqui, esse debate, né? Cada um colocando. Nós não temos essa aí dentro do Alcorão, nós não temos se ele era fariseu. Ele era um enviado de Deus. Jesus, que a paz de Deus seja com ele, era um enviado de Deus, um profeta de Deus. É o Messias para nós, ele era o Messias, não é o Salvador, não é o Filho de Deus, mas não é um impostor, mas não é somente... E não morreu na cruz, mas é um profeta, como os demais profetas, dos mais elevados profetas, nasceu de forma milagrosa e subiu ao céu, não morreu, está vivo com 33 anos. O que importa para nós não é se ele era assim ou assim. Estou falando com todo respeito, lógico, pelo amor de Deus. Nem se preocupe. É que às vezes quem está nos assistindo é capaz de não entender. Tem gente que acha que o fato de divergir é ofender. Não.
E se eu discordo de você, eu tenho que ser inimigo. E, na realidade, não, eu diverjo de você, você diverge de mim, Acho que a gente se respeita. É uma demonstração muito maior de respeito quando você pode divergir de alguém e continuar conversando e continuar gostando da pessoa e amigo, do que você só conviver com aquele que concorda com você 100%. Com os iguais, né? Eu apresento a minha religião. Se vocês se relacionam apenas com os que pensam como vocês e são iguais a vocês, que benefício há nisso? Amarás ao próximo como a ti mesmo e odiarás o distante. Diz, até os gentios fazem assim. E aí ele diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, mostrando que o conceito de amor no Evangelho não tem nada a ver com sentimento, nem com romance, nem com coisa alguma. Tem a ver com uma escolha de quem eu quero ser na vida para o meu próximo e para mim mesmo. Então não importa se eu tenho anuências, convergências, aderências. É uma escolha minha, é quem eu sou, independente de quem o outro seja. Quando eu falei sobre a questão da fé, a fé ela aumenta com boas ações e diminui com as más ações. A base é a convicção. Então, a fé emocional, ela aumenta com as boas ações. Então, quando você faz boas ações, você sente alguma coisa agradável, que te impulsiona a fazer mais, e você se satisfazer, e você se sentir algo agradável. Ajudar uma pessoa necessitada, alimentar um necessitado, orar com concentração, com foco, fazer um jejum com foco, com desejo de fazer. Então, isso aumenta a sua... Essa é a primeira questão. A outra questão que você falou sobre onde as religiões elas se dividiram. Deus, quando ele colocou as suas normas, a sua religião, que a gente chama de normas, né, conjunto de normas e regras que ele quer que nós sigamos para sermos felizes, para encontrarmos a luz nessa vida e na próxima. Os que seguiam essas regras são chamados de muçulmanos. O que é muçulmano? É aquele que se entrega total e voluntariamente a Deus único. Então os judeus... Submete. Exatamente. Aqueles que seguiam a Torá, que seguiam os profetas, eram chamados de muçulmanos. Então os judeus da época que seguiam Moisés, para nós, eles eram as pessoas que se submetiam à vontade de Deus. Então são os muçulmanos. Quando veio uma outra mensagem, aqueles que continuaram seguindo a nova atualização continuaram sendo os muçulmanos, porque se submeteram à nova atualização. Aqueles que seguiram a Jesus, na época de Jesus, eram os muçulmanos da época. E depois, quando chegou ao Alcorão e foi revelado o Alcorão, aqueles que seguiam o Alcorão eram os muçulmanos da época. A divisão entre os três segmentos é na questão de Jesus. Esse é um ponto principal. Aqueles que acreditaram que Jesus era o próprio Criador, que é o próprio Deus, ou Filho de Deus, ou um profeta, ou não é nada, é um sábio, ou um impostor, ou não é um divino, não é um mensageiro de Deus, nem nada, ele não tem status. Nós muçulmanos acreditamos, aí cada grupo seguiu, e nós muçulmanos acreditamos nessa questão. Então, acredito que nesse contexto, e quando houve a tradução das escrituras, quando perdeu-se as escrituras originais, tanto que hoje o Alcorão Sagrado, para nós, ele só é sagrado no árabe, porque é o original. Tudo que é tradução é a palavra do tradutor e não é sagrado. Então, se você tem 3, 4 traduções do Alcorão, elas não são sagradas porque é a palavra do tradutor. A palavra sagrada de Deus para nós, o Alcorão, é na língua original, que é o árabe, e que continua intacto. A terceira questão, o Rabino, quando estava falando, é importante, porque citamos aqui, são 3 representantes de religiões, é importante a gente saber onde se convergem, onde divergem, né? Quais os aspectos. Ele falou sobre Abraão e seu filho, que foi oferecido em sacrifício, que era Isaac. Então, que é Isaac. Para nós é Ismael, porque é o primogênito. E é importante mostrar como é que porque nós acreditamos que o primogênito de Abraão é Ismael, porque nasceu antes
de Isaac. Isso na visão, né, diferente da visão judaica E cristã. Porém, é importante para quem está nos assistindo, tem essas divergências, é importante. Também a quarta questão é sobre o inferno. Para nós, o inferno ele é físico, assim como o paraíso é físico. E qual que é a porta de entrada para o paraíso para nós, físico? É crer em Deus único, da forma como Ele determinou. E para nós, o inferno, sim, é físico. Por quê? Né? De novo, respeitando as demais... Não se né? preocupe Não comigo. precisa mais Não, fazer. mas eu me preocupo com quem está assistindo muito. O respeito é muito importante. Eu tenho todo o direito de colocar o que eu quero, mas com o devido respeito. Para nós, o que se imagina? Que nessa vida, as pessoas que fizeram o bem, mesmo não acreditando em Deus, elas serão recompensadas. Deus é justo. Para o Não paraíso, importa. a vida eterna. Não. Não? Não, só entra no paraíso com uma condição, Qual? que é o ingresso, que é acreditar em Deus único, que é o dono do paraíso. Como que eu não acredito em Deus e eu entro no paraíso? Ou como que eu vou, se meus pais, ou se eu desobedeço meus pais, eu fico de castigo. E é físico, Entendi. não é um castigo Espiritual. ou imaginário. Não, ali eu fico sem o videogame. Eu tomo a gente tomava chinelada naquela época. Então, é um castigo. E o inferno é como? O inferno para nós é o fogo. É o fogo fogo. infernal. E o paraíso E é o eterno. Divide-se em duas partes. As pessoas que entram no inferno. Ou elas acreditam em Deus e suas más ações são maiores do que as boas ações, pode ser que Deus as perdoe, pode ser que não. Se não perdoar, elas entram no inferno. Por exemplo, eu desrespeitei aqui, ou tomei alguma coisa do pastor, por exemplo. Tomei alguma coisa dele. Eu pedi perdão a Deus. Deus só vai me perdoar se ele me perdoar, porque eu tomei algo dele. Então, Deus não interfere nas questões que tem entre as pessoas, porque se eu tomei alguma coisa dele, tomei a vida dele, tomei a honra dele, tomei a propriedade dele, ele tem que me perdoar. Eu tenho que ser humilde, chegar e pedir perdão e devolver, ressarci-lo. Se eu fizer isso, Deus, se eu pedir perdão a Deus, Deus pode me perdoar. Se não me perdoar, eu serei punido no inferno, pagarei o que eu devo e depois irei para o paraíso. Agora, se eu não querer morrer, não crendo em Deus e não seguindo nada daquilo que Deus determinou para mim, eu estarei no inferno eternamente. É assim que a religião islâmica, ela determina e é muito objetiva. Em tudo isso, ela é muito objetiva, muito sucinta, e ela fala paraíso e inferno físicos. O evangelho é dimensional. Dimensional? Dimensional. E no judaísmo? O inferno é chamado de Sheol. Sheol não tem nada... Eu quero antes me referir a uma coisa que o Sheik falou. Primeiro, parabéns pela sua sensibilidade e pelo seu respeito, a forma como o senhor se expressa. Sempre pedindo para, isso é muito bonito. É um belo exemplo. Muito belo doce. Exemplo. É mesmo. Muito doce. Aliás, a conversa toda está com esse gosto doce. Isso é muito bonito. Sim, para nós judeus, Ismael ou Ismail em árabe, ou Ismael em português, era o primogênito. Mas ele era o primogênito de Agar. E tem uma coisa muito interessante, por isso que eu faço essa parte, porque eu acho que isso é muito interessante. O primogênito é muito importante nas duas religiões, né? O primeiro. Sim, só que no judaísmo a gente é dito tem... que foi o primogênito foi oferecido, desculpa te cortar. Sim. Foi oferecido, o primogênito é que foi oferecido em sacrifício. E aí fica quem é o primogênito. Na Torá não está escrito primogênito, está cristãos, escrito Isaac. Exato. Mas assim, o que eu quero Os trazer... é o filho da promessa. Sim. Eu acho que era Isaac. Pelo menos o que eu li na Bíblia em português,
está... Kahnait bincha, Em primeiro pegue... lugar, Não, já está sei. escrito o seguinte, eu vou te Não- falar. Kahnait bincha, pegue por favor o seu filho. Et yehidecha, o teu único filho. Et Yitzhak, o Isaac. Assim está Então, escrito se na é Torá. o único filho... Não, assim está escrito na Torá, Sim, o sim, Isaac. mas se é o único filho para nós, ele já tinha Ismael. O seu único. Ismael já tinha até saído do convívio.